qual é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo? Primeiro, qual é o verdadeiro? E se tem um verdadeiro, imagino que tem pessoas aí propagando o falso Muitos evangelho. falsos evangelhos. Bom, para nós sabermos sobre o evangelho, nós temos que aprender um pouco sobre criação, queda e então redenção. Evangelho vem da palavra grega evangelion, quer dizer boa notícia, boa mensagem. Que boa mensagem é essa? Primeiro Deus cria os céus e a terra com o seu grande poder. Está lá em Gênesis, cria em 6 dias. Cria o céu, as estrelas, cria a terra, os animais. No 6º dia, ele cria a chamada coroa da sua criação, a obra-prima. Tudo que Deus criou foi bom e foi perfeito. Mas existiu algo que foi a sua obra-prima. Foi o homem. Porque ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, de modo que nenhuma outra criatura foi feita à imagem e semelhança de Deus. Nem os anjos. Ninguém, nada em todo o universo. Mas o homem, ele decidiu criar sua imagem e semelhança. O que significa ser a imagem e semelhança de Deus? Significa que Deus tem os seus atributos, características pessoais de Deus. E os atributos são divididos em 2 categorias. Atributos incomunicáveis, só Deus tem. Onipotência, onisciência, onipresença. E atributos comunicáveis, Deus tem e comunica às suas criaturas. Bondade, justiça, amor, santidade. Então Deus cria o homem e comunica esses atributos. Então o homem era moralmente justo, moralmente perfeito. E o que acontece? Coloca o homem aqui no jardim do Éden, coloca ele para cultivar o jardim e dá uma única ordem a ele, para ele não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem então viola essa única lei e o pecado entra em toda a criação. E o pecado é como um vírus. Para entender, talvez poderia ter exemplos melhores. Imagina quando um vírus entra em um computador. Ele não destrói o computador, não explode, mas ele corrompe o sistema, ele deteriora, ele não funciona mais daquela mesma forma. Assim aconteceu com o homem, ele se corrompeu. E com o pecado veio as maldições. A primeira maldição veio sobre a serpente. A segunda maldição veio sobre a mulher, com dores dará à luz os teus filhos. E a terceira maldição recai sobre o homem e sobre a terra. Então vem a pior de todas as consequências, a morte. A morte espiritual. Tem a morte física, tem a morte espiritual. O homem não morria, Adão e Eva não morriam, eles eram eternos? Eu não acredito que sejam eternos, mas a morte não fazia parte daquele primeiro plano, ok? Tá. De modo que a obediência traria a morte para a criação. Então, de tantas... A desobediência. A desobediência, isso, a desobediência. De modo que a pior consequência foi a morte eterna. A condenação ao inferno. Ah, tá. Ok? Então, Deus condena o homem por causa do pecado, vem essa consequência drástica, e junto com ele, toda a descendência que viesse de Adão e Eva seria condenado com eles. Imagina dentro da perspectiva de um vírus. Se eles estão contaminados, logo sua descendência também virá contaminada. Foi isso que aconteceu. Todos que descenderam dos primeiros pais, Adão e Eva, vieram com a infecção, com a transmissão do pecado. E com o pecado, a sentença, a condenação. Então, por que Deus tem que condenar? Porque o pecado é uma violação à justiça de Deus, à lei perfeita de Deus. E Deus, sendo justo que é, ele precisa punir o pecado. A punição vem com a condenação. Mas Deus também não é só justiça. Deus também é amor. E no seu amor, intenta um plano para salvar essa raça que agora está perdida. Essa raça está debaixo de maldição, está debaixo de juízo. Ele precisa salvá-la. E o que ele faz? Ele precisa resolver um grande dilema. Provérbios está escrito assim: quem condena o justo, quem condena o justo e absolve o ímpio, abominação é para o Senhor.
Ok? Então não pode absolver o ímpio, nem condenar o justo. Como Deus, então, pode absolver o ímpio sem ser uma abominação? Ok? Porque veja só, o transgressor, o infrator, merece a pena, a condenação. Se o juiz é justo, ele não pode simplesmente abrir as grades das prisões e falar: estupradores, assassinos, saiam porque eu sou bom. Não, o senhor não é bom, o senhor é injusto. Concorda? Esse é o grande dilema. Como um Deus justo salva pecadores injustos sem deixar de ser justo. Ele não pode simplesmente perdoar, senão ele estará passando por cima da sua justiça. Aí que entra a beleza do Evangelho. Resposta: Jesus Cristo. A cruz de Cristo. Esse é o verdadeiro Evangelho. Isso muda tudo. Muda o que tudo. Começou na queda tem fim na crucificação. A solução, a única maneira de reverter o quadro, o estado do homem, da condenação, é o quê? Os pecados dos homens têm que ser punidos. Ponto. Não há como passar debaixo do tapete. Não há um lalau no céu. Não há como. O que acontece? Cristo, então, o plano de Deus é enviar seu filho, que era Deus, para se tornar homem e nos substituir, morrendo da cruz. O que ele faz? Na cruz, ele leva os nossos pecados. E Deus, por ser justo, tem que punir os pecados. Ao invés de punir os pecados em nós, pune eles em Cristo. Porque na cruz, Cristo leva os nossos pecados sobre ele. A imagem é muito simples. Imagine um júri. Imagine um tribunal. Rogério Vilela é condenado por 10 crimes hediondos. O 11º, réu confesso. Ele é pego com sangue nas mãos. Condenado... Ele vai passar agora, sentenciado a passar por um julgamento. No julgamento, ele confessa os crimes. Ele é culpado. A sentença, pena de morte. A hora que o juiz vai bater o martelo e decretar sua sentença, cadeira elétrica, ou nem sei qual que são os métodos hoje, entra alguém no julgamento. Meritíssimo? Não! Não. Como não? Não o condene. Como assim? Ele olha para você: Vilela, levante-se daí. Tudo bem. Você se levanta e ele senta no seu lugar. Pode continuar, meritíssimo. O juiz: espera aí. Você está querendo dizer que você assume os 10 assassinatos dele? Sim. Mas se você assumir os assassinatos... você vai ter que arcar com a punição. Sim, eu arco. Comprei a pena. Comprei a pena. Mas a pena é de morte. Pois eu morro. Ok? Então, aquele homem é executado no seu lugar. Porque o Estado quer justiça pelos crimes e a justiça tem que ser satisfeita. Ou será satisfeita com você ou com qualquer outro. Ela não pode ficar sem ser satisfeita. Foi isso que Cristo fez. Tirou todos nós do banco dos réus e olhou para Deus, o juiz, e disse: cobra o pecado de todos eles de mim. Mas, meu filho, se você tomar o lugar deles, você vai se fazer culpado como eles. Eu faço. Mas se você fizer culpado, você vai pagar a penalidade. Eu pago. Mas a penalidade é a execução sumária. Pode executar. Essa é a história de amor. A mais bela história que o mundo já ouviu. Mas se Jesus era homem, era carne, como ele suportou essa dor? Vamos lá. Como um humano? Vamos lá. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Vamos entender isso. Para o plano ser executado, só poderia ser feito por um homem perfeito. Só um homem perfeito poderia nos substituir. O que é um homem perfeito? Um homem que nunca pecou. Vamos procurar na terra. Adão, não. Abel, Caim, não. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Vão passando as eras. Não.
Não tinha essa classe na terra. Então vamos olhar para o céu. O Filho, eu desço e me faço homem. Jesus então veio, se fez homem, sem deixar de ser Deus. Quando ele nasce de Maria, ele vem à terra. É a encarnação do verbo que nós chamamos. Então Jesus se torna homem sem deixar de ser Deus. É a chamada união hipostática. Ele não era 70% Deus e 30% homem. Ele não era 50 homem, 50 Deus. Ele não era mais homem e menos Deus. Não, ele era 100% Deus e 100% homem, coexistindo junto na mesma pessoa sem se misturar. Quer ver uma prova disso? Na mesma passagem, quando ele está viajando com os discípulos no barco. Como o homem de tão cansado dorme. Quando os discípulos acordam, mestre, mestre, estamos morrendo. Como Deus repreende a tempestade. Acalma-te, mar. Homem e Deus na mesma passagem. E por que tinha que ser homem e Deus? Só um homem perfeito podia nos substituir. Hebreus diz que Jesus foi em tudo tentado, a nossa semelhança. Imagina você, Vilela, quantas vezes e por quais coisas você já foi tentado desde que você nasceu. Pense em todas. Jesus também sentiu o mesmo desejo, a mesma tentação. Mas não pecou. Então, um homem perfeito. Só um homem não suportaria pagar pela penalidade e sobreviver a ela. Se ele fosse só homem, ele não suportaria. Por quê? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem foi que executou Jesus na cruz? Pilatos? Herodes? Roma? Os judeus? Na sua opinião, quem foi? Todo mundo. Não. Não. Foi Deus. Como assim? O próprio Pai que o matou. O quê? O próprio Deus o matou. Por quê? Vamos lá. Quando Jesus morre na cruz, todo o nosso pecado é lançado sobre ele. Quando Deus olha para o Filho lá na cruz, o que ele vê? Uma bola de iniquidade, de pecados. Já que os pecados estão lá, o Senhor agora tem que punir. Ele pune com o quê? Um atributo que pregador nenhum ensina. A ira de Deus. O que é a ira de Deus? A resposta de Deus ao pecado. Significa que, vamos dizer, a justiça dá a sentença. Justiça de Deus. A ira cumpre a sentença. A ira é um míssil. Imagine que a ira de Deus é um míssil teleguiado. E esse míssil está programado para ir aonde? Onde está o pecado. Na cruz, o pecado está em nós ou está em Cristo? Em Cristo. Então, o míssil da ira tem que cair sobre Cristo. Quem envia o míssil? Deus. O Pai. Isaías 53:10. Foi do agrado do Pai moê-lo até enfermá-lo. O próprio Deus executa o Filho. É difícil entender isso. Para mostrar para quem está nos ouvindo o terror do pecado. Deus odeia tanto o pecado, mas tanto, que nem o próprio Filho poupou. Por quê? Por causa da sua santidade. Outro atributo. Abacuque 1,13 diz, Deus diz, o profeta diz, tu é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Quantos pecados bastaram para Adão e Eva cometer para ser banido do paraíso pro resto da vida? 10? 5? 1. Porque o pecado, ele é contrário à natureza de Deus. O Senhor não pode ser conivente com o pecado. Agora você vai entender aquele salmo que você fala tanto, aquele trecho. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Ele brada na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Resposta, porque na cruz você se fez pecado, meu filho. Então, ele despeja a ira e mata o seu próprio filho. E com ele, todos os nossos pecados. Os pecados são pagos naquele momento. Aquilo, Vilela, não é um show de terror. Aquilo é uma demonstração de amor. O filho pegando todo o nosso pecado e botando nas costas. Eu suporto, traga-os, eu os compro, eu pago por eles. Mas o preço vai ser muito alto. Você vai ter que suportar a ira. Então ela veio.
Imagina, para você ter uma ideia, o que é a ira. Imagine um meteoro. 1.000.000 de vezes maior que a Terra. Mais pesado que a Terra. Vindo na velocidade da luz contra a Terra a 1 hora. E ela vai colidir com a Terra e vai transformar tudo em pó. E ela está vindo. E alguns minutos antes dela chocar com a Terra, um muro, 1.000.000 de vezes maior que o meteoro, se coloca entre a Terra e o meteoro. Então o meteoro colide com o muro. E destilhaça, e faz o muro em 1000 pedaços, e aquele meteoro estilhaça, e nem o estilhaço toca na Terra. Mas e o muro? O muro não aguenta, ele se desintegra. A ira de Deus era esse meteoro que estava vindo sobre o homem, para esmagá-lo e puni-lo pelos seus pecados, e vindo 1.000.000,000 de vezes maior. E quando ia colidir conosco, o Senhor Jesus se coloca entre nós, e o meteoro abre um braço para a esquerda e a direita, e diz: está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então a ira de Deus caiu sobre ele. A Bíblia chama de cálice da ira. Nenhuma gota desse cálice caiu sobre nós. Mas e o filho? O filho não aguentou. Jesus pensou.